Senhoras e senhores, finalmente... Não, pera. Essa abertura é de outro canal. E aí, pessoal, beleza? Pablo Escobar aqui. E é isso. Finalmente eu consegui. Depois de muitos anos trabalhando duro e vendo vídeos sem parar no Adrenaline, no Linus Tech Tips e no Coisa de Nerd sobre o PC da NASA, eu consegui finalmente escolher as peças e montar o meu próprio PC da NASA. E o mais legal disso tudo é que o meu PC ficou melhor que o do Leon. Mas que peças nós temos aqui? Bom, nós podemos começar pela fonte, uma fonte de 850 watts que já está sendo substituída nesse exato momento da gravação desse vídeo por uma fonte de 1000 watts, mas é uma fonte da Superframe, você só troca o 850 aqui por 1000 watts. Aí a gente tem um Kingston Renegade, que volta e meia aparece no Lock Gamer, né? Eles patrocinam eles, então é um bom SSD, funciona bem, 7.200 megabytes de transferência por segundo. E como esse vai ser só o SSD para o meu sistema operacional, porque a maior parte dos meus arquivos vai ficar em alguns HDs e SSDs mais lentos, vai dar pro gasto. E como vocês podem ver, eu já instalei ele na máquina, então ele não tá mais aqui. Seguindo a nossa linha, nós temos aqui embaixo o objeto com certeza mais interessante dessa montagem, com suporte articulado de tela. Afinal, eu precisava botar o meu monitor um pouco mais alto, estava um pouco complicado trabalhar com ele, com aquele pé atrapalhando as coisas na minha mesa. Enfim, é só um suporte articulado mesmo. Mas então vamos finalmente para a primeira estrela desse setup, o Intel Core i9-14900K. Essa belezinha aqui é o processador mais rápido de jogos até o momento, depois dos Ryzen X3D, mas também é o que se sai melhor em algumas das aplicações profissionais. Mas se você quiser saber mais sobre esse garotão aqui, você pode pesquisar reviews na Adrenaline, Lock Gamer, Linus Tech Tips e outros. O propósito desse vídeo não é ser muito técnico, apesar de eu estar mostrando as peças. Enfim, para rodar essa belezinha aqui, eu precisei de uma placa-mãe que fosse parruda o suficiente para ele. Então nós vamos de Z790 Aorus Elite AX, né? Não é o modelo mais caro, até porque o modelo mais caro tem um monte de frufru que eu não preciso, mas é o modelo que eu vou conseguir trabalhar tanto com overclock quanto com os 4 kits de memória que eu preciso e aquele SSD de 7.200 megabytes de transferência vai rodar na sua potência máxima aqui. Para resfriar tudo isso, eu peguei um water cooler de 360mm e, bom, é um water cooler, tem LED e tem uma telinha na frente que mostra coisas que você colocar para mostrar. Não tem muito segredo, é um water cooler, gente. Enfim. Mas vocês devem ter percebido pelo tamanho da caixa que o principal componente dessa belezinha aqui é uma 4090 da Galaxy com um pouquinho de overclock, bem pouquinho. 24 GB GDDR5 e, bom, é a melhor placa que tem no mercado, não tenho o que falar. Melhor que uma 4090 hoje em dia, só se você for comprar uma Nvidia Quadro para trabalhar com certos tipos de aplicação, que não é o meu caso. Então, você foi um pouco demais, você podia ter ficado numa 4080. É o meu primeiro computador comprado, depois de anos assistindo muita gente na internet mostrando seus super setups. Então me deixe esbanjar o meu setup também, beleza? Mas vamos para a construção dessa belezinha. Para montar uma máquina nova, primeiro a gente precisa organizar o setup onde essa coisa vai ser colocada. Então vamos ao meu primeiro setup. Não, eu quis dizer meu computador. Putz, não meu primeiro computador. É um pouco complicado porque eu tive muitos setups. Nenhum deles fui eu que comprei, propriamente dito. A maioria foi ganhado, doado ou meio que furtado de alguém por tabela, tipo o notebook que eu ganhei da minha avó, mas que na verdade era dela, ela só não sabia usar e eu acabei usando. O mais próximo que eu tive de selecionar eu mesmo as peças do meu próximo setup foi quando o cachorro da minha ex-namorada destruiu o notebook que eu tinha ganhado da minha mãe e ela me deu outro que estava numa margem de valor parecido. Apesar da limitação de preço, eu pude meio que escolher algumas peças que teriam nele. Mas o primeiro computador que eu comprei foi o notebook. Eu já era DJ nessa época e esse computador, vindo da minha ex-namorada, não estava mais dando conta dos programas que eu estava usando para trabalhar. E teve uma vez que ele travou no meio de uma festa e foi vergonhoso. A partir disso, eu acabei pegando o cartão de crédito de um amigo emprestado e parcelei em duras 12 parcelas um notebook da Avel. Era o que cabia no meu bolso e me supriu muito bem por todos esses anos. Foi nele que eu fiz as minhas primeiras e algumas das mais recentes músicas que eu venho publicando. Porém, por ser um computador intermediário, ainda que muito top para um intermediário, era um notebook intermediário. Então os sinais do tempo acabaram vindo, principalmente porque eu tenho uma carga de trabalho bastante pesada para CPU e GPU. E claro, resumindo muitos anos de história, isso nos traz a esse vídeo. Aê, finalmente! Eu tive que fazer todo um monólogo aqui para achar a porcaria do vídeo, mas esse aqui é o meu último setup de fato. Então, retomando. O primeiro passo foi organizar o setup, ou seja, botar a mesa no lugar, sabe? Aquelas coisas.
Não vou dizer que foi difícil, mas levou um tempo, vocês estão vendo o processo aí atrás. Mas agora sim vamos montar de fato o computador. Então vamos lá. Esse negócio grande que parece um frigobar que eu tô colocando em cima da mesa se chama gabinete. As pessoas de vez em quando erroneamente chamam isso aqui de CPU, mas não tem nada a ver com CPU porque CPU é processador. Como vocês podem ver, eu comecei colocando a fonte dentro do gabinete e organizando alguns cabos. Agora vamos finalmente para a parte mais gostosa de se montar um setup. Pegamos a nossa placa-mãe. Pegamos o nosso CPU, colocamos ele no socket. Aí pegamos o nosso SSD NVMe PCI 5.0, procuramos o socket mais rápido da nossa super placa-mãe. Retiramos as películas de proteção da nossa placa-mãe e encaixamos o SSD no socket. Aí você aperta bem o parafuso, mas não demais para não espanar. Pegue os seus pentes de memória RAM e coloque-os nos sockets correspondentes da sua placa-mãe. Depois basta colocar a pasta térmica no seu processador de forma uniforme e bem distribuída. Então você encaixa o cooler correspondente em cima do seu processador e depois coloca a placa com cuidado no encaixe correspondente do seu gabinete. Depois de parafusar a placa-mãe, você vai querer colocar os seus radiadores, preferencialmente em uma posição que eles fiquem acima da bomba para evitar acúmulo de bolhas de ar. Depois você encaixa sua placa de vídeo e começa a colocar todas as ventoinhas que o seu gabinete precisa. Lembre-se de organizar os seus cabos para deixar o seu setup mais bonito. Hora da verdade? Tem que ligar a fonte, né? Agora sim. Árvore de Natal? Tá bom, é isso. Então é só terminar de arrumar o setup com o PC no lugar. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se quiser comentar alguma coisa sobre a construção da minha máquina dos sonhos, fique à vontade. E pra quem não entendeu, a única coisa que tem de fato de melhor que o PC do Leon nesse computador é que eu comprei o processador um pouco depois que ele. Então ele comprou o 13900K, eu comprei o 14900K. Mas não é esse o ponto, a questão é um bait. Pode ser um bait, pode se considerar como um clickbait.
Mas a questão é que eu estou realizando um sonho e eu queria compartilhar isso com vocês porque parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo ajudaram-me a construir esse sonho. E claro que todo mundo que eu citei aqui, incluindo os canais que eu falei, são canais que eu gosto e assisto. Então não entendam isso como nenhum tipo de rancor. Mas se você quiser entender o porquê que eu construí um computador, eu não comprei um outro laptop ou qualquer coisa assim, já que parece que o orçamento é infinito, dá uma assistida nesse vídeo aqui que dá pra esclarecer bem o porquê que eu preferi um desktop. Mas se você quiser conferir um trabalho que eu acabei de fazer usando essa máquina nova, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que tem um set quentinho que eu gravei usando ela pra vocês. Até o próximo vídeo.